Boa noite. Me chamo Lúcio Cleano. Sou professor de artes pelas escolas Vicentina Campos e Francisco Auriá Serpa Unidade 2, aqui na Regional 6, né, em Fortaleza. Sou professor de música na Escola Acústica da Natureza, na comunidade Cachoeira, em Maranguape, a coordenação de Dênia Carvalho. E hoje vamos bater um bate-papo com meu amigo Lúcio Vânio, com o tema Professores de Música e Artes em tempos de pandemia na realidade da escola regular e específica do ensino. Vou convidá-lo ele agora. Lúcio. Olá, boa noite, Cleano. Boa noite, Lúcio. Vamos chegando, né? Vamos se aproximando. Com Vou você. ajeitar aqui um pouquinho. Pronto, Então, se apresente-se, porque eu já comecei me apresentando. tá legal. Então, boa noite a todos. Então, eu sou o Lúcio, sou formado em música pela Estadual, né? Também formado em piano pelo Conservatório e pós-graduado em arte e educação, com o ensino da música. Não é isso? E atualmente eu atuo como professor de música, especificamente mais o professor de piano, e na Escola Viena de Artes, uma escola que fica aqui em Fortaleza, fica no bairro Aldeota, e lá que eu atuo como professor de música. Ótimo. Antes de iniciar a nossa live, já comecei falando sobre a questão da nossa temática de hoje, né? Sim, sim. E aí eu gostaria de saber um pouco como é que está sendo a sua vivência com seus alunos nesse período de pandemia, como é que está sendo, por onde está sendo, qual aplicativo vocês estão usando, essas coisas todas. Sei. Até porque também a gente trocar essas experiências, né? Porque acaba ficando cada um muito no seu lugar, no seu espaço, na sua realidade, né? Existem vários professores, várias professoras de música aqui em Fortaleza e em diversas realidades. Em escola específica de música, especializada de música, em escola regular, em ONGs, em igrejas. E em meio a tudo isso que aconteceu, a gente acabou tendo que mudar a nossa realidade de atuar como professor, de atuar como educador musical. E aí a gente achou legal, de repente, compartilhar um pouco como é que está sendo essa vivência, para a gente juntos encontrar, de repente, estratégias, até mecanismos de ensino que um possa também ajudar o outro nesse processo. E eu queria, antes de continuar, falar uma frase muito importante, né, do Paulo Freire, que ele diz assim: educar é Só um minutinho que parou o vídeo do Lúcio, ele vai estar respondendo. Qualquer coisinha eu peço para ele. bom também. Lúcio, travou um pouco, aí dá para repetir a frase? Pronto, o pensamento do Paulo Freire. Educar é impregnar de sentido que fazemos a cada instante. Né? Acredito que, como educadores musicais, a gente tenha um sentido para cada coisa que a gente faça dentro dessa nossa realidade, dentro desse nosso contexto. Que a aula de música não seja só mais uma aula de música, mas que ela seja uma aula que dê sentido também à vida do educando, né? Então, é, você pediu para eu falar um pouco como é que está funcionando. Então, essas aulas, como é que como é que a gente está se adaptando a essa realidade. Então, a princípio, a gente estava tendo as aulas normais, de música presencial, aula de piano presencial, e como é que funciona essa aula de música, né? Assim, normalmente é uma sala com piano, com outros instrumentos musicais, instrumentos artesanais, um quadro, uma sala bem organizada, com ar-condicionado. Existe toda uma estrutura que facilita esse processo de ensino do aluno.
E dentro da aula de música, a gente acaba tendo muito essa relação do toque, né? Porque a gente precisa de pegar na mão do aluno para dizer mais ou menos onde é a tecla, a gente precisa realmente fazer gestos, levantar o braço, tocar. A gente está muito junto, é uma aula que está o tempo todo nessa relação de aluno e professor, e estamos todos juntos ao mesmo tempo. E de repente isso para, né? Isso a gente é obrigado a dar uma parada nesse sistema e se adaptar a uma outra realidade. Então, a gente acabou adequando mais pela chamada de vídeo, por meio do WhatsApp, porque é um aplicativo que todo mundo tem, não precisava baixar ou precisava comprar um celular específico ou um computador que tivesse. Tentamos outros aplicativos, mas esse foi o que mais deu resposta por ser um que todo mundo já tem. E como foi uma coisa muito imediata, a gente não teve um tempo de preparação, né? A gente não teve como pesquisar uma outra coisa, ou como mencionar os alunos, não. Era uma coisa muito prática. Então, os alunos ou os pais têm celular e aí a gente faz uma chamada de vídeo e faz essa aula. Mas como atuar, como fazer uma aula que precisa do toque, que precisa da presença, às vezes precisa tocar no caso do piano, a quatro mãos, precisa de um instrumento percussivo para fazer um ritmo, ou parar tudo e fazer uma atividade de teoria musical. Então, isso a gente foi se adaptando dentro dessa realidade, aos poucos. Como os alunos reagiram a esse processo? Teve uns alunos que de cara já desistiram da aula, disseram, não, eu não vou continuar tendo aula de piano porque não dá para eu aprender à distância. Eu acredito também que esse movimento da educação à distância quebrou algumas barreiras e alguns preconceitos que a gente tinha sobre música, sobre educação, porque a gente sempre acreditava que o ensino à distância ele era sempre aquém do ensino presencial, no sentido conteúdos. Claro que o ensino presencial ele acaba sendo um ensino mais vivo, né, mais humano. E o ensino à distância acaba tendo algumas limitações que tete a tete com o aluno a gente não tem, né? Então, alguns alunos, principalmente os alunos mais adultos, eles simplesmente disseram que não se adaptava à realidade como é que se diz, do ensino, que a tecnologia ele não conseguia mexer no celular, não sabia manusear, ou às vezes ficava chateado porque a internet caía. E assim, a gente respeita porque cada um tem esse seu processo de aceitação ou não do ensino, né? Em compensação, os alunos mais jovens, adolescentes, crianças, eles acharam isso o máximo, porque o celular, para eles, é uma coisa do dia a dia. Então, assim, eles já sabem mexer no celular, eles já sabem manusear como é que funciona. Então, isso aconteceu de uma forma muito natural. Então, inclusive até incentivou a alguns alunos que tinham uma certa indisposição, tinha preguiça, desinteresse, a se aproximar mais com o ensino, com a prática musical. Então, assim, houve esse rompimento de repente, e houve pessoas que não quiseram, e houve pessoas que quiseram, que se aproximaram mais da prática musical a partir desse meio online. Ótimo. Eu já venho de outra realidade, tanto na minha fase de estudos musicais e até hoje em si, as minhas vivências todas são relacionadas à parte da parte pública em si, através de projetos, sabe, de música. E eu estava até lembrando e dando graças a Deus que no tempo que eu estava estudando música na ONG, que era o CIP, aqui no Pirambu, graças a Deus que não teve essa questão
de nenhuma pandemia, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, porque já era muito difícil a questão do estudo em si, porque eu vim de um projeto em que dentro da sala de aula eram muitos alunos estudando ao mesmo tempo, sabe? E, mas a nossa sorte, tivemos vários professores que eram estagiários da UES, e até hoje em si eu vejo essa dificuldade na questão do projeto. Como eu disse que eu era professor de música lá em Maranguape, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar um aluno que tenha acesso à internet, que tenha um celular. Então, eu vivo essa realidade de ambos os lados, tanto da parte de música como da parte de arte em si. Sim. Às vezes tem alunos que até dá um nó, porque nem o próprio alimento não tem, né? Então, Aham. levar e ter todo um cuidado e ter prestar atenção em todos os alunos, né? Um cuidado com cada um, para a gente não ter alguns erros e tentar compreendê-los, né? A gente não tem culpa deles estar vivendo uma realidade totalmente diferente, né? Sim, claro. Agora deixa eu te perguntar, e como é que esses alunos da rede pública de ensino, porque a gente sabe que, aliás, nem todo mundo sabe, né, que a música, a arte, ela é uma disciplina no sentido de uma matéria, que é obrigatória na escola pública, né? Existe uma lei, inclusive, que diz que música tem que ser, deve ser ensinada na escola pública para todo mundo. E a gente sabe que, Justamente. infelizmente, a realidade é um pouco diferente. Mas, Certo. assim, você atuando nessa realidade, como é que está sendo esse ensino à distância para esses alunos? Bem, relacionado à escola em si específica, que eu dou aula de música, como é um projeto, deu uma parada por conta de coisas burocráticas, na questão de quando foi feito para assinar o projeto, tinha que ser aulas presenciais, então estamos esperando toda essa pandemia acabar para poder voltar às aulas. Agora, relacionado à parte de artes em si, estamos trabalhando com o Google Classroom, né? Que é um aplicativo do Google. E aí, nele, a gente envia as atividades. É bem interativo, sabe? Mas aí depois a gente percebeu que o aluno, a gente querendo na frente, que o aluno se espelha no professor, precisa de escutar, de ouvir o professor, porque ele sente saudades, né? Foi aí que numa das escolas, a gente começou nesse Google Classroom, aí depois a gente teve uma ideia de criar os grupos de WhatsApp, que é para ter mais contato com os alunos, para a gente trocar mensagens, e eles se sentirem mais amparados. Agora, na minha outra escola, já desde o início, a gente utilizou o WhatsApp. E é muito gratificante, sabe, a resposta dos alunos. A gente sente que eles precisam de uma mensagem de apoio nesse momento, né, que estão dentro de casa direto. E é tudo isso. Entendi. Aí, em meio a isso, a nossa forma de dar aula de música, né, de partilhar o fazer musical, também muda, né? Então, assim, mudou um pouco essa metodologia de ensino, né? Por exemplo, nas minhas aulas de piano, a gente usava piano, a louça, né, o quadro, os materiais, a música, a partitura, a pauta musical, tudo isso estava ali muito perto, a Xerox, e de repente a gente se vê longe. Então, que mecanismo a gente poderia utilizar? Então, eu acabei utilizando como mecanismo um vídeo, por exemplo. Eu peço, né, para o aluno gravar ele tocando, porque às vezes não da posição onde o aluno coloca o celular, não dá para ver as mãos, ou apenas só dá para ouvir o piano, não dá para ouvir a postura do corpo. Então, assim, eu peço sempre para eles mandarem um vídeo tocando aquela peça, aquela música que a gente está estudando, porque aí a gente avalia um pouco esse processo. Mas, em meio a isso, surgiram muitas dificuldades. Por Uhum. exemplo, um ambiente preparado conta muito. Então, assim, de repente, a casa
virou a sala de aula, né? Então, nem sempre se tem um ambiente reservado, se tem um ambiente de silêncio, porque todo mundo está dentro de casa. Então, assim, tem um cachorro, tem um gato, tem um vizinho que está pulando em cima, então, assim, tudo isso também atrapalha o ensino, né? Dificulta. Ou às vezes a internet, que é ruim, acaba caindo. O celular, que é compartilhado, porque às vezes o celular é da mãe, é do pai, a mãe precisa ligar não sei para quem, resolver não sei o quê, inúmeras chamadas do WhatsApp, e a aula fica meio que sendo atrapalhado naquele meio. É, a tecnologia, ela facilitou, assim, ela no sentido de ela nos ajudou para a gente não ficar sem essas aulas, sem essas atividades. Mas, de contraponto, também tem muita dificuldade para que isso possa acontecer. Então, assim, nem todo mundo tem essas vantagens, né? De ter uma sala própria, por exemplo, aqui o quarto virou a sala de aula. Então, assim, existe todo um dinamismo diferente. É, não tem silêncio o tempo todo, né? Então, assim, houve muitas mudanças, né, nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente acaba sendo que estamos ainda adaptando a isso, né? Assim, dentro dessa realidade a gente está tentando fazer que as aulas não parem, que o aluno continue praticando, continue tendo música, porque a gente sabe que a música tem de suas qualidades, tem os seus benefícios para para a vida, para o ser humano como um todo. Dentro da parte pública, como você mesmo mencionou a questão da Lei 11.769, a questão da obrigatoriedade da música na sala de aula, fica difícil porque era para ter um professor específico de música e o outro de artes, entendeu? Sim, Então, hoje, o de artes tem que se virar em quatro, né? O livro é todo delimitado, é parte das artes em gerais, mas tem um tempo que a gente estuda a parte da música, mas é uma coisa muito assim, bem rápida. Às vezes tem os projetos específicos também, que aí vai da ideia do professor de procurar fazer algo relacionado à música com os meninos, mas não é algo assim bem específico que eles vão sair de dentro da sala de aula sabendo coisas de música. Claro que tem um ou dois ainda que buscam o professor com interesse, né? uhum, Fico curioso, querendo saber a questão da área, como é, como não é, e eu percebo que eles viajam muito quando a gente fala do que a gente passa dentro de sala de aula dentro da universidade. E eles uhum. acham que é algo que é longe da realidade deles, mas a gente estamos, mas aí ao mesmo tempo, quando eu falo da minha experiência de vida, eles observam que, se meu professor conseguiu, por que é que eu não posso conseguir, né? Sim, sim, com certeza. E só para lembrar quem está chegando agora, né? As pessoas estão dando oi aqui. É, sejam todos bem-vindos a essa live. A gente está compartilhando um pouco sobre esse processo de ensino e aprendizagem musical nesse momento de pandemia, né? Como é que está sendo as aulas de piano, que é o caso onde eu atuo, e o Cleano está falando nesse sentido da música nas escolas, nas ONGs, que é onde ele tem um pouco mais de experiência. Então sejam bem-vindos, vão chegando e Podem quem perguntar, né, também alguma coisa. se tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou se colocar no sentido, pode escrever aí que isso é um bate-papo interativo para todos nós mantermos atenados e atualizados sobre o ensino de música dentro dessa realidade. Aí, Cleno, eu fiz até uma colinha aqui das coisas para falar, para não Ótimo. prolongar demais, porque tu sabe que a gente, quando começa a conversar, Como surgem muitas voltando a inquietações. nossa frase da UES, quando dois lossos se encontram, o mundo só falta acabar essa história. Para quem não sabe, né? O Cleano também tem o nome de Lúcio, né? Ó, o Alisson. Oi, Alisson, boa noite. O Alisson é um dos meus alunos de piano. E ele é interessante porque ele viajou em alguns momentos, né? Precisou ir para o interior, voltou agora para Fortaleza, mas sempre a gente tendo esse dinamismo de aula de piano
Assim, a gente sempre eu sempre procuro conversar com os alunos como é que está sendo esse processo, se está dando conta, se está dando certo. E boa noite. E ele disse que tá conseguindo avançar. Hoje eu tive aula com uma aluna também que ela disse assim que antes tinha uma certa dificuldade de ir até a escola por causa do trânsito, por causa das coisas da vida, do dia a dia, das atividades. E agora ela está tendo mais tempo para praticar, para fazer. Então também tem esse lado positivo das aulas online, né? Que as pessoas tendo mais tempo em casa, têm mais tempo para praticar. Mas, em contrapartida, alguns nem instrumento musical têm. Então, como praticar, né? Praticava em casa ou praticava na escola e agora não tem mais o instrumento, como praticar, como avançar. Então, a gente acabou também criando algumas estratégias, como eu estava falando antes. Então, uma dessas é gravar o vídeo, mostrando mais ou menos como é que o aluno está tocando. Uma outra coisa que é importante, se o aluno puder preparar um ambiente, né, dentro da sala de aula, ou dentro da casa, para que aquele ambiente, na hora da aula, levar o material, para não ficar procurando, para não deixar as pessoas passarem na frente, porque isso acaba prejudicando muito. E focar, por exemplo, no caso, eu foquei muito com os alunos, porque faz mais ou menos uns 3 meses que a gente está vivendo essa pandemia. Então, eu foquei muito com eles a questão de revisar o repertório, né? Porque, assim, aprender um conteúdo novo, precisa muito de uma vivência junto com o professor. E como a gente não está lá para dizer mais ou menos, eu sinto muita falta da necessidade de tocar na mão, de colocar, de visualizar, de ouvir mais de perto. E isso a gente não pode. Então, assim, nessa ruptura, a gente acaba tendo que se dar um jeito, se equilibrar para que as coisas continuem. E os alunos também, eles conseguiram se adaptar no sentido de comprar um fone de ouvido, comprar um pedestalzinho para colocar o celular, comprar um celular que não tinha. Por quê? Porque os pais viram que era importante a música nesse momento. Eu recebi e recebo alguns depoimentos dos pais, dos próprios alunos, dizendo que nesse momento a música ela tem sido uma ferramenta muito importante, porque a realidade dentro de casa, do muito tempo dentro de casa, a ociosidade, por uma semana, 15 dias é bom, mas depois já incomoda, já gera alguma coisa. Então precisa ter uma rotina de estudo. E a música ela continuou dando essa rotina. Isso porque os pais também apoiaram muito esse processo, né? Essa relação. Então, os pais se tornaram até um professor auxiliar, a gente pode dizer assim, né? Porque muitos começaram a estar perto, muitos começaram a assistir a aula, né, de música, muitos ficaram muito mais, como é que a gente pode dizer, sendo mais presente dentro da própria aula, né? Dentro da própria aula. Então, assim, isso também é uma vantagem. Isso é importante a gente frisar. A presença dos pais, o interesse dos alunos nesse momento pela música é muito importante, porque a gente sabe que, se não fosse as artes nesse momento de pandemia, tudo estava muito complicado. Imagina você dentro de casa, 24 horas, sem assistir um filme, sem ouvir uma música, sem tocar um instrumento, sem pintar alguma coisa. Como era que a gente ia se suportar? Então, também nesse momento de pandemia, de isolamento social, é que a arte, as pessoas começaram também a perceber o valor que a arte tem, né? O Alisson Eu vi aqui escreveu alguma coisa. Foi. Isso, exatamente. Ele não, como ele não tem o instrumento, né? E não dava para ir até a escola, então ele acaba treinando no tablet. Ele baixou um aplicativo e está treinando pelo tablet. Eu me lembro também quando era do projeto, que para poder ganhar o instrumento, a gente tinha que tocar uma música. E eu era muito novo, ainda acho que tinha 2 dias que tinha entrado ainda. E aí
para mim poder aprender a música, eu tive que ficar treinando, pensando no instrumento, só treinando só com as mãos e pensando no instrumento. Eu pegava um lápis ou qualquer objeto para ver se eu Sim. ganhava o instrumento, né? É Uhum, complicado. uhum. É meio difícil. É, e infelizmente nessa realidade que você falou da ONG, que a ONG teve que fechar por causa É, da. Porque não tem como manter, nem todos os alunos têm celular, nem todos os alunos têm instrumento em casa, nem todos os alunos têm um espaço dentro de casa para organizar, para gerar um ambiente de estudo. Isso é ruim também, né? A gente vê que tem o lado positivo e também tem o lado muito negativo desse processo. E aí eu acho que eu trouxe para a gente dialogar um pouco sobre também a importância da música, porque também trouxe uma frase do Confúcio, né? O nosso um filósofo chinês, que ele diz o seguinte: a música produz um tipo de prazer que o ser humano não consegue viver sem. Então, esse prazer que a música traz, que a gente não consegue viver sem, tem por trás todo um fazer musical, né? A gente consegue ter todo um fazer musical, porque a música, como a gente bem sabe, mas nunca é demais a gente frisar, a gente colocar à tona que a música ela ajuda na concentração, ela ajuda na coordenação motora, na autoexpressão, no relaxamento, né? Alivia o estresse. Então, nesse momento de pandemia, onde todo mundo começa a se inquietar com estresse, com preocupação do dia a dia, com preocupação de contas que tem que pagar, então, a música, ela vem também nesse sentido do relaxamento, da distração, embora a gente saiba que o papel da educação musical não é esse, né? Não é de criar uma música como entretenimento, mas é no sentido mais de formar um ser humano, de poder ser uma ferramenta de formação humana. Mas também, dentro dessa pandemia, a gente pode colocar a arte, a música, como um facilitador para esse relaxamento, esse descanso, e inúmeras qualidades que a música traz. E interessante porque alguns alunos questionam se depois da pandemia as aulas irão ou não continuar online. Porque alguns gostaram dessa possibilidade de ser online, né? A gente faz essa reflexão. E as aulas online, a gente, claro, eu particularmente não sou contra a aula online. Inclusive, alguns preconceitos que eu tinha sobre aula online foram até rompidos diante dessa realidade, porque a gente achava que as aulas sendo online a gente não ia aprender, que a aula online era difícil. Eu acho que depende muito de cada um. Tem gente que, particularmente, eu gosto muito de estar em grupo, em estar em uma sala de aula, em pegar no papel, no livro, em vivenciar a música. Mas tem gente que não gosta, que prefere ficar em casa, de aprender em casa. Então, assim, depende muito de cada um, como cada um lida com essa realidade ou com esse gosto de atuar, de ser mesmo, porque é muito pessoal, né? É muito pessoal, mas a música ela traz por si só um trabalho muito de interação, né? Mesmo que seja você e o aluno, o professor e o aluno, ou que seja em sala de aula, que seja em grupo, acaba sendo uma aula muito de interação com o outro. E é isso também que faz falta, essa interação um com o outro. E eu acho que é o que muitas pessoas estão sentindo mesmo nesse momento de pandemia, essa interação mesmo de um com o outro, né? A vivência é totalmente diferente quando você está no seu dia a dia com os seus amigos, com os professores. É diferente de você estar em casa, às vezes, sozinho. Sim, exatamente. E quem tem a vantagem, ou quem tem o privilégio, né, de estar em casa com internet, com celular, com um professor fazendo um curso, é diferente de quem não tem isso.
Então, assim, a música, ela acaba sendo, ela tem um papel social muito importante também de dar possibilidades, de dar chances, de alcançar meios pelo fato dela ser uma comunicação, né? E isso é muito bom, isso é muito importante. De qualquer forma, eu acho que a gente, como professor, eu não sei se você concorda, mas a gente sente muita falta disso, né? Dessa interação, de olhar no olho do aluno, de tocar no aluno, de conversar com os pais. Porque, assim, tem certas dificuldades que o aluno é só a gente vendo. Nem ele sabe explicar. Então, a gente precisa sentir, viver e dizer, ó, não é assim. Tem que, tem que ser dessa forma, expressar dessa maneira, e que verbalmente também é mais difícil chegar para o aluno. Então, se você faz, na hora ele vê, é diferente. É muito diferente. Eu me lembro das minhas aulas na UES, que foi um período muito turbulento em minha vida, teve vários processos, mas eu me lembro a maioria das minhas aulas que o momento que eu estava passando, se eu não tivesse as aulas presenciais, eu não saberia como lidar, porque através das aulas presenciais é que o professor dá para saber o que o aluno está se passando, às vezes ele pode estar errando no vídeo, e às vezes a gente acha que é porque no vídeo não tem como você saber, mas às vezes pode ser um problema que ele esteja passando, né? E só na aula presencial que a gente sabe o que o aluno está passando, a gente sabe como ele está, quando está, a gente pode perguntar e ele pode trocar uma ideia, mas pelo vídeo eu acho que ele não, o aluno já é mais trancado. Sim, sim. E uma outra coisa, a gente na sala de aula, quanto aluno universitário, a gente não foi preparado para uma aula online, né? A gente não é preparado para dar aula online. E como a gente não é preparado para dar aula com crianças especiais. Então, isso a gente aprende mesmo no dia a dia. É o ensino, é a prática, é o dinamismo que vai dizer como é que isso vai funcionar. Então, assim, meio que a gente ainda está aprendendo a dar aula online, né? Aí a gente aprendeu sem nenhum tutorial, sem nenhuma apostila, sem nenhum curso. Teve que ir, teve que aprender a criar métodos pedagógicos, a dinamizar a aula, porque uma coisa é quando você está na sala de aula e você percebe que o aluno ele está com sono, ele chega enjoado, ele está cansado, ele brigou em casa, e tem alguma coisa e aquela aula acaba sendo um processo de diálogo, de interação, tem muita mais uma partilha da vida do aluno para depois a gente chegar no fazer musical. E numa aula online não tem isso, né? Assim, o aluno chega, senta e vamos ter aula. Então, assim, também é diferente isso. E a gente sente muito essa frieza, porque precisa ter essa relação mesmo de aproximar-se, de criar um vínculo. Eu continuei com alunos que já vinham antes. Então, assim, muitos alunos, eu já sei mais ou menos o tipo de repertório que gosta, que música quer aprender, o ritmo, porque também cada aluno tem seu ritmo. Então, com esse eu posso ir dessa forma, com esse a gente pode ir mais além. Mas, tipo assim, eu tive uma aluna novata que me procurou para ter aula online. Então, com ela, eu não conheço pessoalmente, eu não cheguei, não conversei. Foi todo pela internet, por videochamada. E isso dificulta um pouco esse processo, porque a gente não conhece muito, né? Mais ou menos como é que isso continua. Mas é muito interessante, porque a gente precisa dessa vivência, de conhecer, porque a música não é só como é que a gente chama? O material técnico, né? Não é a leitura, não é a decodificação das notas, é muito mais do que isso, né? Você tem que aprender a sentir, né? A sentir na hora de você tocar, você sabe que você não fez só decorar ou que está só tocando por tocar. Você sabe que Uhum. você tem
você tem que transmitir algo que você, alguma coisa, né? Através do que você está tocando. Uhum. E música é essa transmissão, né, de sentimento, essa transmissão de emoção, seja ela alegria, tristeza, aquilo o que você está passando naquele momento, a música expressa isso também. E, e quando você está tendo essa construção de sentimento através da música de uma forma longe, não é tão bom assim, porque a gente não constrói muito junto, né? A gente se torna, às vezes, um telespectador. Agora, claro, quando a gente tem a vantagem de ter uma chamada de vídeo, assim, porque acaba sendo uma aula muito privativa para você, tipo, não é uma aula que é gravada para todo mundo igual, É, mas você acaba que esperando, perguntando qual é a dificuldade do aluno, a gente acaba criando algumas estratégias nesse sentido individual, né? Individual, que é diferente de um tutorial, de uma coisa mais assim. E isso que é vantagem. E os pais dizem assim que por causa da pandemia, né? Por causa desse espaço de tempo que os alunos têm, mais para praticar, para tocar, tem melhorado na prática. E isso é tudo uma questão de disciplina. E aí a gente entra em uma outra vantagem que a música tem, né? De manter essa disciplina. Além desse relaxamento, como a gente tinha falado antes desse momento de pandemia, então a música também mantém um exercício mental, de a gente manter a disciplina, de ter um horário para praticar, de fazer os exercícios e tudo mais. isso mesmo. Muito bem, Cleano. Eu tinha separado algumas outras coisas para a gente falar no sentido dos benefícios que a música traz, né? Que a música traz para a gente e como é importante a gente estudar música. Só um minutinho, travando aqui. Vou pedir para o Lúcio repetir o que ele está falando. Parou o vídeo. Foi, voltou. Voltou, ótimo. Tem gente dizendo que vai se matricular, né? E etc. Vamos lá, vamos fazer música, vamos aprender a fazer. Beijos e abraços para todo mundo. Um beijo, um abraço virtual para todo mundo, né? A gente ainda não pode estar perto, abraçar e beijar, mas sintam-se todos abraçados, carinhosamente lembrados aqui na nossa live. Então, como a gente tinha dito, né, sobre música, qual é essa? Por que estudar música, Cleano? Se alguém perguntasse para você, por que estudar música, o que você diria? Olha, sinceramente, a música em si trouxe muitos benefícios dos quais você já falou, né, dos vários. Muitas das vezes, quando eu me sentia triste, eu ia para o instrumento me consolava e tocava as músicas que eu gostava, e esse processo fazia eu mudar de uma hora para outra. É por isso que, como a gente já acabou de falar nesse instante, a questão da expressividade no instrumento, e aquele momento é o momento que você está falando, expressando para o próximo o que você está sentindo, seja algo alegre, seja algo triste, se bem que, no meu particular, eu sempre toquei músicas mais, que tocassem mais o coração do povo. Mas eu gosto de música nada. Mas, assim, é isso que eu tenho para dizer, que a música realmente, se eu não tivesse... Aliás, a minha história em si foi isso. Eu fui de uma ONG e eu que fui me inscrever. Normalmente eu tinha uns 7 a 8 anos, e aí eu fui me inscrever sozinha, porque um colega meu disse que estava tendo essas aulas e tal. Aí depois de um certo tempo, depois comecei a dar aula, e a minha avó sempre dizia assim, você vai fazer algum curso, eu pago. Eu disse, não, eu quero fazer algo público, e eu quero fazer música.
Claro que sempre tem aquelas pessoas que dizem, ah, mas a música não dá nada, você vai passar fome, não sei o quê. Aí, mas tá aí. Hoje a E gente que são mora. alguns preconceitos, né? São alguns preconceitos que as pessoas têm. Muita gente acha que quem estuda música, quem vive da música, quem é professor de música, não tem um futuro, né? Principalmente os pais, eles ficam meio receosos para apoiar. Aí acha melhor o filho fazer um curso de medicina, de administração, alguma coisa, não sei nem se dá dinheiro, mas que dê mais dinheiro do que É, fazer o que ele realmente gosta, né? Que é música. E aí é que surgem alguns preconceitos. E a gente sabe que, assim, a música, como qualquer outra profissão, se você for bom naquilo que faz, se você gosta daquilo e o gostar torna você ser uma pessoa boa naquilo, você acaba tendo como sobreviver. Obviamente que ninguém vai ficar rico sendo professor. E eu acho claro. que professor não tem como é que se diz, esse objetivo, né? Eu não vou me tornar professor para ser rico, mas pelo contrário, eu vou ser professor porque eu gosto, porque eu me identifico, porque eu tenho amor na minha profissão. É, mas assim, a Ai, meu Deus. música, a música, ela é fascinante nesse sentido, né? A música, ela exige da gente uma inclinação muito maior. E quando a gente fala dos preconceitos, por exemplo, a gente está vendo aí na mídia, né, a questão da morte do americano, né, o Floyd, que foi assassinado por ser negro nos Estados Unidos. E aí a gente pensa, será que existe um preconceito também na nossa sociedade no sentido de ser negro, professor? Aí eu queria perguntar para ti, Cleano, tu já sofreu algum preconceito por ser professor negro? Ai, nem me fale, a gente sente vários, e vem às vezes uns alunos para nós já com os deboches, sabe? Tipo, ai, mas tu tá dando aula só por dar. Eu disse, não, eu planejei a noite toda, e tá aqui o meu caderno de planejamento, e se eu estou aqui é porque eu me formei nessa área, e não passei, não foi só uma, dois, passei 4 anos estudando música para estar aqui. Aliás, eu não fui 4 anos, porque se eu for contar, volta aí o tempo dos meus 6 ou 7 anos que eu entrei na ONG para cá, ou seja, aí a gente combate esse preconceito com essas respostas boas de vida que a gente já passou, Aham, e, ao mesmo sim. tempo, e no instante os alunos ficam É. por dentro. Assim, eu também já passei por alguma coisa parecida no sentido do preconceito. Por exemplo, uma mãe dando aula de piano e a gente sempre tem, algumas escolas têm aulas experimentais, né? Tem aulas Hum. experimentais para o aluno conhecer a dinâmica da aula, conhecer o aluno e etc. E quando a gente concluiu a aula experimental, a mãe disse que não ia continuar, não ia fazer a aula comigo porque eu era negro. Ai, meu Deus. Foi. E isso, assim, é forte, né? Isso é forte porque a gente sabe que não é a cor da pele que vai determinar a sua capacidade de saber tocar, ou de saber dar aula e etc. Mas, infelizmente, a gente se une junto com todo esse movimento que de vidas negras tem valor, esse movimento de que ser negro ainda existe um preconceito muito forte, e principalmente na classe dominante, né? Existe isso também. E, às Infelizmente, a gente vezes, passa por isso. e o preconceito às vezes não é nem só em falar, é só em olhar, né? Porque eu me lembro do meu tempo de ONG que eu ficava na frente da orquestra. As pessoas olhavam eu e a maioria dos meninos que tocavam, que fazia parte do maestro, olhavam meio com desdém, né? E Uhum. isso, claro, que choca a gente, né? Mas se a gente deixar isso nos abalar, realmente a gente acaba entrando em depressão. Mas graças a Deus que a música tem essa grandiosidade de não nos atingir.
Não preparou nada, não preparei nada para hoje. O Vlad mandou aqui um parabéns, beijo, obrigado pra gente. O Cleano pode tocar alguma coisa na flauta, Cleano, pra gente. Tu tem alguma coisa pronta? Deixa eu pegar a minha flauta, que eu não peguei. Um minuto. Certo. Enquanto ele vai pegar a flauta, vocês poderiam colocar aqui nos comentários que música vocês gostariam de ouvir. Quer dizer, né, isso também não é bom, né? Porque ele não preparou nada. Nem eu. A gente, na verdade, pensou na drástica, né? De aula presencial, aquela coisa continuada, que a gente já tinha toda uma sala pronta, já tinha material perto e de repente a gente precisou mudar para transformar um quarto, a nossa sala, a nossa casa em sala de aula. Então, o objetivo foi mais esse. Mas chega Cleano com a sua flauta Ai, meu e Deus. Ai, ai, toca, tocar eu acho que decorada. Ai, foi, é porque eu tive as ideias de que é chato a gente, como professor de arte, ficar só passando conteúdo, né? E aí eu decidi fazer uns vídeos. Aí acabo postando os vídeos aí no Face e no Insta. Mas eu mando para os meus alunos para mostrar um apoio, né? Mesmo que seja através da música, para mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né? Uhum. Vou preparar as Beijo, rosas Luana, não para falam. você também. Você é demais. A Luana é tua aluna? A Luana é minha amiga. Sim. Pronto, eu vou tocar as rosas não falam um pedacinho, só para o pessoal não ficar sem nada, né? Tá legal. Vamos lá. Pronto. Muito Só bem, para matar ótimo. Isso fez lembrar, Cleano, lembra daquele nosso projeto, né, que a gente tinha de fazer um dueto, né, era de piano e o ótimo. flauta. Eu e o Lúcio temos uma composição. Vamos voltar aí, porque eu encontrei nos meus arquivos. A composição eu vou passar para ele, depois a gente apresenta. Pode ser também. E aquele projeto que a gente tinha, né, de piano e flauta, um duo, né, Sim, era sim. que também era interessante. De repente a gente pode voltar. O objetivo era apresentar nas escolas públicas, levar música, formação de plateia e tudo mais, né? Mas aí a gente acaba entrando nesse dinamismo de aula, de dar aula, né? Que também é bom, é que a gente gosta, claro, que a gente se identifica, mas que a gente também precisa ter essa prática, né? De ter essa prática. Sim. Pois é, temos todos esses projetos. Mas é porque a vida vai trazendo umas coisas novas, e aí. Mas assim, os dois Lúcios nunca deixaram de se encontrar depois que saiu da US. E. Deixa eu só explicar para as pessoas, né? O dois Lúcio. É porque o Cleano também tem o nome de Lúcio, né? Lúcio Cleano e eu sou Lúcio Vânio. Então a gente tem, coincidentemente, né? O primeiro nome de Lúcio. Mas assim, a gente não é da mesma família,
dos mesmos pais. Se Mas bem que a foi as coisas que o destino fez, né? com certeza, eu me lembro muito bem da OS. A gente se bateu de uma hora para outra, né? E depois disso ficou uma amizade fortíssima. Muitos projetos, mas nada ficou guardado, como a gente está falando para vocês. Tudo vai ser colocado em prática, porque a nossa vida é assim mesmo, cheia de coisas. Sim, sim. Aí, Cleano, assim, para concluir, eu trouxe um poema da Cora Coralina, que eu acho Ai, que é que muito lindo. pertinente para esse momento, para a gente poder refletir um pouco. Não sei se alguém fez pergunta, acho que não, acho que ficou tudo claro, né, sobre tudo. A gente, né? Não, não fizeram perguntas, o povo ficaram tímidos. Então vamos lá ao poema, tá certo? Tá ok. Acho que tu poderia tocar alguma coisa enquanto eu toco, pode ser. Tu lembra do Arioso, do Bádrico? Não precisa da partitura, né? Eu acho que sim. Vai, tu tá testando minha mente, né? Vai, eu acho que me lembro. Vai, pode começar. Tá bom, então, de Cora Coralina, esse poema, tá? É o seguinte. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respira, alegria que contagia, lágrima que cobre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. Ótimo, perfeito. É muito perspicaz, né? Ela tem um jogo de palavras muito interessante quando ela traz coisas do dia a dia, do cotidiano, que é o que a gente precisa para viver, né? É um Com olhar certeza. que vê, que acaricia, um colo, um abraço, uma presença. E tudo isso também a gente pode encontrar através da música, né? A música ela traz todo esse movimento de ser um com o outro, de sensibilizar-se um com o outro. E nesse momento em que a gente está muito voltado para a gente, para dentro da gente, fazendo reflexões sobre a vida, fazer música ela é essencial, né? A arte em si, não só a música, mas a arte como um todo, ela nesse momento é essencial e para toda a vida ela é essencial, mas nesse momento a gente está vendo ela com mais clareza e com mais necessidade. Então é isso. Ai, que ótimo, Lúcio. Prazer em conversar contigo, mesmo assim, não através de uma live, mas em breve vamos nos Vamos reunir. colocar para frente o projeto, né, do piano e flauta, Vamos. né? Eu acho que é interessante. A gente queria fazer esse projeto, né, passeando junto com a história da música brasileira, desde Chiquinha Gonzaga, a música popular. E vamos tentar, né? Vamos para frente. Eu também muito grato pela oportunidade da gente juntos compartilhar, né? A gente que é colega de faculdade, colega de profissão, a gente se identifica muito com a música e com o ensino da música e a gente ficou um pouco que meio distante por causa da pandemia, sem conversar, sem dialogar. Por isso a ideia dessa live, para a gente partilhar junto como é que está sendo esses momentos. E aí a gente pensou também em partilhar para outras pessoas, porque música e vida é isso, é partilha, né? Essencialmente partilha. Com certeza. E agradecemos a presença de todos, né?
Inclusive, fizeram até a proposta da gente tocar e tal. Acabei tocando, mas Pois, é muito assim mesmo. obrigado pelo carinho de vocês. Muito grato a Luana, né, colocando aqui seus comentários. Muito obrigado, Luana. Um beijo para você, um beijo para Vandercleide, um beijo para Camila, quem A mais está por Camila, aqui? irmã da Simone, linda. O Vlad, um grande beijo. Ana E Bandeira. fiquem todos com Deus e que a gente se encontre em breve para a gente poder. Em breve eu dou a palhinha do piano. Em breve a gente se encontre presencialmente, né? A gente faça um recital, elabora alguma coisa assim para a gente poder tocar e juntos a gente se encontrar. Então eu acho que é isso. Com É. certeza. Pois então, sintam-se todos abraçados e um beijo para todos e curtem os nossos trabalhos, viu? Tchau, Lúcio. Beijo. Tchau, 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 Cleano.